Oi gente, tudo certo? Aqui é a Bárbara e eu vim gravar um vídeo sobre livros. Eu só queria primeiro explicar a proposta. Assim, os dois últimos livros que eu li, eu percebi que eles são bem semelhantes por eles serem de jovem adultos ou infanto-juvenis, eu não sei se é a mesma coisa. São livros YA, então eles não têm muita densidade, muita filosofia. São livros descontraídos, levinhos. É aquela coisa que quando você acabar de ler, você não vai querer, tipo, sei lá, se matar, que nem em A Metamorfose do Kafka. Não, são livros leves e de rápida leitura, livros que fluem muito bem. Então é isso a proposta, mas eu queria fazer um outro vídeo que eu vou fazer mais pra frente, quando tiver mais material, sobre livros polêmicos ou pesados, ou enfim, sabe? Então se tiver algum pra me recomendar, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu quero muito ler A Redoma de Vidro, eu acho que é assim o nome. Mas não tem lugar pra comprar na internet, não acho esse livro. Mas tô muito afim de ler esse e eu também quero ler o livro da Sasha Grey. Mas eu não tô afim de gastar o meu dinheiro no livro da Sasha Grey porque provavelmente vai ser ruim. Mas eu tenho curiosidade de ler. E eu vi também uma resenha que o Gabriel do Cabine Literária fez e eu achei legal, achei que é divertido. E eu gosto da Sasha Grey. Fora os dois livros que eu falei, né, que foram as minhas últimas leituras, eu aproveitei e peguei alguns da minha estante que também tem mais ou menos o mesmo estilo, né, do que eu falei de leitura rápida, leve, etc. O livro que eu vou falar primeiro é Eleanor M. Park, que, bem, quase caí. A gente tem a Eleanor e o Park, né, juro, são os personagens principais. A Eleanor, ela é uma ruiva gordinha que se veste muito estranho, e o Park, ele é um mestiço, ele é bem... Ele não é tímido, mas ele é mais na dele, assim. E começa um romance entre os dois, é uma coisa gradativa, que não é, tipo... Graças a Deus não é aquela coisa amor à primeira vista, você é a mulher ou o homem da minha vida, que eu odeio esse tipo de coisa. Muito irreal, ou muito só aparências, né? Então, essa é uma das... É uma das características legais do livro, na minha opinião. Então, o primeiro contato deles é no ônibus. O Park, ele adora HQ, né? Histórias em quadrinhos. Então, a Eleanor ficava, tipo assim, espiando em cima do ombro. E aos poucos, eles foram construindo uma intimidade. O amor deles era aquela coisa jovem, meio... Tipo, faria tudo por você, sabe? Tipo, você é a pessoa da minha vida, mais importante que tudo nesse mundo. Mas tudo bem, livros YA são assim mesmo, só que não é uma característica que eu gosto. Na verdade, o YA não é um tipo de livro que eu gosto de ler sempre. É um livro que eu gosto de ler de vez em quando pra desencanar um pouco, sabe? Às vezes tá lendo coisa muito séria e tal, então é gostoso ler livros mais tipo Eleanor Park. Enfim, eles ficavam se apaixonando e tal. A Eleanor, ela me irritava também em alguns pontos, porque ela era muito, muito insegura. Então ela ficava fazendo esses joguinhos com o Park. Mas é totalmente compreensível se você for analisar o contexto familiar da Eleanor. É muito, muito, muito tenso. É mais ou menos isso, gente. Esse romance que acontece entre pessoas bem diferentes. Fisicamente também eu achei isso bem legal, né? É bem inesperado. E o fim é o... Não vou dar spoiler, mas... Foi muito comentado o fim desse livro, porque é o tipo de fim que você procura ainda realmente a última página escondida. Mas eu gostei, não sei, né? Mas a maioria das pessoas não gostou, que eu reparei que ficaram com muita raiva da autora. Mas é isso. E outro livro que eu li foi A Invenção de Hugo Cabret. Eu não comprei esse livro, mas eu achei num sebo por muito, muito barato, menos de 5 reais. Aí eu falei, tem que pegar. E tanto que na verdade aqui tá escrito que era do governo de São Paulo, da Secretaria de Educação, enfim. Mas é um livro que ele parece grosso, só que tem muitas, muitas ilustrações. Ilustrações muito bonitas, inclusive. Parece que foi feito a carvão, sei lá. Tá vendo? Em preto e branco. Então, metade do livro é ocupado por ilustração. Tem um filme, né? A Invenção de Hugo Cabret. Na verdade, eu conhecia o filme só. E a história é a mesma, gente. Exatamente igual. A gente tem esse menino que o pai dele, ele trabalhava com relógios e o pai, ele acaba falecendo, ele fica órfão e ele vai morar com o tio nessa estação de trem. Só que o tio, ele acaba meio que abandonando também o Hugo. Então o Hugo, ele se vira sozinho mesmo. O pai, ele deixou de herança um autômato, que é uma máquina. É tipo um bonequinho que, se você dar a corda, se você descobrir o segredo de como ele se movimenta, ele vai fazer uma mensagem, vai desenhar alguma coisa ou escrever alguma coisa. E o Hugo, ele acredita que o pai, ele deixou algum recado
pro filho nesse autômato antes de morrer. Então ele começa a querer descobrir essa mensagem. Só que o boneco ele tá incompleto, tem várias peças faltando, porque o pai ele morreu num incêndio e o boneco estava dentro desse ambiente, então, né, foi tipo destruído e ele tá tentando achar essas pecinhas. No meio do livro ele encontra uma amiguinha que meio que ajuda ele nessa aventura. É basicamente sobre isso também, é muito gostoso mesmo. Tem muita coisa sobre cinema, né? Então também é bem interessante. E, bem, agora os outros livros que eu vou comentar, na verdade, eles já foram citados no canal, mas eu queria falar de novo porque não são livros tão saturados aqui que eu falo toda hora. Então é bom relembrar pra quem também tá começando a assistir os meus vídeos agora. Eu queria recomendar histórias em quadrinhos. Eu gosto bastante de histórias em quadrinhos que tem um aspecto mais histórico, né? Então eu tenho Maus, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. E tudo bem, gente, Segunda Guerra Mundial não é um assunto muito levinho. Mas eu acho que por ser ilustrado, quer dizer, história em quadrinho, né? Eu acho que ameniza, assim. É muito visual, né? Então você acaba muito rápido também de ler. Em Maus, os gatos são os nazistas, representados... Não, peraí, calma. Os nazistas são representados por gatos, o que, tipo, tudo bem, né? Eu entendo esse negócio de gato e rato, mas eu me senti um pouco ofendida pelo Napoleão. Por que gatos têm que ser nazistas? Por que não pode ser cachorro, né? Não, eu também gosto de cachorros. Então não sei o que eles poderiam colocar no lugar. Pombos. Por que não podem ser pombos, né? Ninguém gosta de pombos. E os judeus, eles são representados por ratos. E tem mais algum animal que representa outro tipo de nacionalidade. Conta a história de um homem específico. Se eu não me engano, esse autor aqui, ele conta a história do pai. Eu posso estar falando merda. Deveria pesquisar as coisas antes de falar, né? Não é mesmo? As pessoas comentam geralmente, Bárbara, por que você não pesquisou as coisas? De falar, tudo bem, desculpa, gente, eu vou chorar. Enfim, a história específica de uma pessoa que, pelo que eu entendi, é verídica. Mas apesar de a história ser sobre essa pessoa, é uma história que embarca, de modo geral, como foi a Segunda Guerra. Ao contrário, por exemplo, da Persépolis, que é um livro que eu não tenho aqui em minhas mãos, porque eu emprestei. Mas sobre a história dessa menininha, ela vive em época de conflitos no Oriente Médio. E tudo bem, tem esse lado histórico e tal, ele explica as guerras, como eles vivem e também toda a repressão que as mulheres sentem nesses países árabes. Mas é um livro que ele foca mais um pouco na vida pessoal da Persépolis. Tipo, não fica só falando toda hora de guerra. Conta a história da Persépolis mesmo, assim, dos namorinhos, da família, entendeu? Ao contrário de Maus, que é uma história mais generalizada. Tudo bem, conta a história do judeu, mas, tipo, é uma história meio que padronizada. Parece que você já viu em outros filmes, sabe? E também tem Azul a Cor Mais Quente, que eu também peguei emprestado. E a história da Emma e da Adele, que acho que a Emma ou a Adele tem um nome diferente no filme. Enfim, é a história dessas duas meninas, que elas são lésbicas, e a Adele, ela percebe que ela gosta de meninas na adolescência e ela tem dificuldade em aceitar isso, mas a gente vai acompanhando o romance delas, como as coisas vão mudando, né? E é triste, mas também é um quadrinho que eu gostei bastante. E o último livro que eu vou recomendar, não quero deixar o vídeo muito longo, gente, que branca eu tô, Jesus! É Extraordinário. Que é sobre esse menino que ele nasce com parte do rosto deformado. Então, obviamente, ele tem muitos problemas de aceitação no colégio. Ele muda pra esse colégio novo, então pra fazer amigos é complicado. Mas é legal você observar que no decorrer do livro, ele vai meio que superando isso socialmente, sabe? Na verdade, o livro é contado por diversos pontos de vista. Não é só do garoto principal, que chama August, é isso? O Aug. Então a gente tem o ponto de vista dos amigos, da irmã. Por exemplo, a irmã, a gente percebe que ela carrega certo peso por causa disso. Tipo, o irmão sempre é prioridade, ela nunca tem direito de reclamar de nada por causa do irmão. O que eu não acho que é maldoso da parte dela, é totalmente compreensível. Faz um tempo que eu li, então eu não lembro de detalhes, mas lembro que foi um livro que eu gostei bastante. E são essas as minhas dicas, gente. E eu tô meio enferrujada nesse vídeo, eu acho que é porque eu estava dormindo antes, né? Aí eu acordei, pensei, acho que eu vou gravar um vídeo, né? Nesse domingo aí, preguiça. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam dos livros polêmicos que eu quero ler. Não precisa ser necessariamente sexual, tá? Porque as pessoas pensam polêmica, sexo. Não. Às vezes, tipo, suicídio, alcoolismo, drogas e que mais? Enfim, eu vou falar de Lolita, Tarântula. Então, mais ou menos livros desse estilo. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se cuidem, tá lá. E até mais.